Poucos nomes da política brasileira subiram tão rápido e de forma tão estratégica quanto Flávio Dino, de juiz federal a governador do Maranhão, de ministro da Justiça a ministro do STF. Mas, como um político de esquerda, vindo de um dos estados mais pobres do Brasil, conquistou os bastidores do poder em Brasília. Hoje, no Dossiê Político, você vai conhecer os acordos, polêmicas, aliados e adversários que ajudaram a construir a trajetória de um dos nomes mais comentados e criticados da política nacional nos últimos anos. Antes de se tornar um dos nomes mais influentes do atual governo federal, Flávio Dino fez história em outra arena, a do judiciário. Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, ele conquistou notoriedade ao ser aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal, um feito que, por si só, já indicava a força intelectual e a determinação que o acompanhariam ao longo da vida pública. Durante 12 anos como magistrado, Dino atuou em casos de grande repercussão nacional, especialmente na área de combate à corrupção e fiscalização de recursos públicos. Era conhecido nos bastidores como um juiz técnico, combativo e pouco afeito à política tradicional. Mas, ironicamente, foi essa mesma aversão à lentidão das mudanças no sistema que o levou a tomar uma decisão ousada. Em 2006, ele pendurou a toga, um gesto simbólico e polêmico, para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, filiado ao então marginalizado Partido Comunista do Brasil, PCdoB, um partido pequeno, sem grandes alianças, sem espaço na mídia e que, à época, era quase ignorado pelo centro político brasileiro. Mas Dino parecia ter um plano. A pergunta: o que faz um juiz federal com carreira sólida e estabilidade abandonar tudo para se lançar na incerteza da política partidária? A resposta talvez esteja nas raízes. Filho de 2 professores, crescido em São Luís, Dino teve uma formação marcada pela consciência social e pelo engajamento estudantil. Na juventude participou de grupos de esquerda, estudou filosofia política e foi influenciado por autores como Marx, Gramsci e Florestan Fernandes. Não era apenas um técnico da lei. Flávio Dino era um pensador com visão ideológica clara e com sede de mudança estrutural. Nos corredores do judiciário, alguns colegas já o viam como alguém político demais para ser juiz. Em Brasília, no entanto, ele era visto como técnico demais para ser político, um dilema que o acompanharia por muitos anos. Os primeiros passos. E foi justamente como deputado federal que Dino começou a chamar a atenção. Seus discursos iniciais miravam um tema sensível: a blindagem institucional do judiciário. Para muitos, era um ex-magistrado cuspindo no prato que comeu. Para outros, era a prova de que conhecia o sistema por dentro e sabia exatamente onde ele falhava. Na Câmara, defendeu reformas no sistema de justiça, combate ao abuso de autoridade e maior transparência no Ministério Público. Mas, para além das falas no plenário, era nos bastidores que ele se movimentava com precisão. Habilidoso, articulado e discreto, começou a tecer alianças estratégicas dentro da esquerda e, aos poucos, também com setores do centro político. Curiosidade que poucos lembram: nos anos seguintes, Dino foi um dos fundadores da Associação dos Juízes para a Democracia, grupo que defendia uma justiça mais engajada socialmente. Também atuou como presidente da Embratur, durante o governo Dilma, uma experiência que lhe deu ainda mais proximidade com o poder executivo e ampliou seu trânsito político. Ali começava a mudança de perfil. Dino deixava de ser o juiz que virou político, para se tornar o político que conhecia como ninguém os bastidores da lei. Mas sua verdadeira prova de fogo ainda estava por vir. Uma batalha contra uma das famílias mais poderosas da política brasileira. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Depois de ganhar visibilidade em Brasília como deputado federal e dirigente da Embratur, Flávio Dino decidiu voltar ao seu estado natal com um objetivo ousado: enfrentar uma das dinastias políticas mais longevas do país, a família Sarney, que controlava o Maranhão havia mais de 4 décadas. Em 2008, Dino tentou ser prefeito de São Luís, mas perdeu. A derrota, porém, não foi o fim. Foi o começo da construção de uma base popular. Ele rodou o estado, dialogou com movimentos sociais, sindicatos, juventudes e prefeitos do interior. O ex-juiz sabia que, para derrubar um império, era preciso entender como ele funcionava por dentro. Em 2010,
Dino enfrentou Rosiana Sarney na disputa pelo governo estadual. Saiu derrotado, mas surpreendeu com a votação expressiva. 4 anos depois, voltou com mais força e venceu. Pela primeira vez, o Maranhão era governado por um nome fora do clã Sarney. A vitória foi vista como histórica, quase simbólica. Seu governo foi marcado por políticas de ampliação do ensino técnico, programas de renda e obras em regiões carentes. A imagem de gestor austero e ideológico ganhou força. Ao mesmo tempo, rompeu com parte da elite local, que se acostumara com o modelo político clientelista dos tempos de José Sarney. Mas nem tudo foram flores. Dino começou a ser criticado por nomeações políticas dentro de secretarias e empresas estatais. A oposição dizia que ele trocou um grupo de controle por outro. E em 2019, denúncias sobre perseguição a adversários políticos ecoaram na Assembleia Legislativa. Nenhuma das acusações resultou em condenação, mas o desgaste foi real. Ainda assim, ele se reelegeu com folga em 2018 e saiu do cargo anos depois, com boa aprovação. Foi no Maranhão que Dino provou sua capacidade de articulação política, gestão pública e enfrentamento simbólico. A guerra contra os Sarney foi seu batismo de fogo, e dali surgiria um nome nacional. No próximo capítulo, vamos entender como essa trajetória no Estado o levou ao coração do governo federal e como ele se tornou um dos principais ministros de Lula em 2023. Após consolidar sua força política no Maranhão e sair do governo com boa aprovação, Flávio Dino se tornou uma das principais apostas da esquerda nacional. Em 2022, apoiou Lula nas eleições e foi recompensado com um dos cargos mais estratégicos da República, ministro da Justiça e Segurança Pública. Era a primeira vez que um político vindo do PCdoB, agora filiado ao PSB, ocupava esse posto num momento tão delicado. O Brasil recém saía da gestão Bolsonaro. O clima era de instabilidade institucional e o ministério que Dino assumia era um dos centros nervosos da República. Logo nos primeiros meses, ele teve que lidar com um dos episódios mais graves da história recente do país: a invasão das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. A condução firme de Dino na resposta aos atos antidemocráticos, incluindo prisões, investigações e enfrentamentos públicos, o colocou sob os holofotes nacionais e também na mira de seus adversários, aliados e inimigos. Dentro do governo Lula, Dino era visto como um nome técnico, confiável e com ambições maiores. Fora dele, virou um dos principais alvos da direita e da base bolsonarista. Deputados conservadores passaram a atacá-lo com frequência, dizendo que sua atuação era autoritária e ideológica demais. Em especial, após medidas de combate a discursos de ódio nas redes sociais e ações contra policiais envolvidos em abusos. Mesmo assim, Dino mantinha um discurso firme. O Estado democrático de direito precisa se defender, frase que ele repetia em entrevistas e coletivas, em tom quase institucional. Curiosidade: Dino foi o responsável por autorizar o uso da Força Nacional em diversas operações delicadas no Rio de Janeiro, Bahia e norte do país, o que gerou elogios de setores mais moderados, mas também críticas de militantes de esquerda que esperavam uma abordagem mais social do ministro. Apesar das pressões e polêmicas, Lula o manteve no cargo até o final de 2023. E o próximo passo foi ainda mais surpreendente. No fim daquele ano, o presidente indicou Flávio Dino para uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, abrindo uma nova etapa em sua trajetória. Mas por que Lula escolheu um político tão visado para o cargo mais vital do judiciário? É o que vamos ver no próximo capítulo. A indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, feita por Lula no final de 2023, dividiu opiniões no meio jurídico e político. Para uns, foi um reconhecimento merecido a um ex-juiz federal com trajetória sólida e preparo técnico. Para outros, um movimento político arriscado, já que Dino era, até então, um ministro de perfil combativo,
diretamente ligado ao governo. Mas o fato é, Dino reunia todos os requisitos legais e políticos. Ex-magistrado, professor de direito, deputado, governador, ministro. Poucos nomes no país tinham acumulado tantas experiências institucionais. A sabatina no Senado foi acalorada. Flávio Dino respondeu a perguntas com firmeza, defendeu o Estado de Direito. 33 anos de vida pública, graças a Deus, com a ficha limpa. E assim vai continuar. E evitou se comprometer com pautas ideológicas. Mesmo com resistência de parte da oposição, foi aprovado e tomou posse como ministro do STF no início de 2024. Desde então, tem mantido um perfil mais discreto. Nos votos, prioriza temas constitucionais e direitos fundamentais, mas ainda é visto com desconfiança por setores da direita, que o acusam de manter laços estreitos com o executivo. E agora? A grande pergunta é: Flávio Dino será um ministro garantista, técnico e constitucionalista, ou seu passado político vai pesar nas decisões da Suprema Corte? Só o tempo vai dizer. Se você gostou desse episódio do Dossiê Político, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos sérios, investigativos e diretos ao ponto. E comenta aí, Flávio Dino foi uma escolha técnica ou política para o STF? Fixaremos as melhores respostas nos comentários. Qual político você quer ver no próximo dossiê? Coloque o nome aí embaixo. A sua sugestão pode virar o próximo episódio.